Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Matheus Cardoso, sou novo professor de física, vou estar com vocês a partir de hoje, né? E espero estar contribuindo de forma positiva para o início da carreira acadêmica de vocês, tá ok? Bom, antes de começar a nossa aula, eu quero me apresentar. Como eu falei anteriormente, meu nome é Matheus, sou aluno do curso de licenciatura em Física da UESB de Itapetinga. Assim como vocês, eu também entrei na Universidade para Todos, na UPT, em 2014 e 2015. Em 2014, quando ingressei na Universidade para Todos, eu estava ainda no ensino médio, estava no final do ensino médio, estava no terceiro ano. Neste ano eu fiz o vestibular da UESB e também o Enem. Passei no curso de bacharelado em administração, na UESB de Conquista, mas não era o que eu queria. E, posteriormente, no ano de 2015, entrei na Universidade para Todos novamente, prestei de novo tanto o Enem quanto o vestibular da UESB e passei em licenciatura em Física na UESB de Tapetinga. Ingressei no curso em julho de 2016 e estou até hoje, no qual já estou no final, né, do meu curso e irei formar esse ano. Em abril estarei concluindo o curso. Bom, por eu ter experiências na área da física, matemática, espero estar contribuindo com vocês de forma positiva no início da carreira de vocês. Tá ok, pessoal? Bom, antes de iniciar nossa aula, eu quero pedir para vocês usarem o fone de ouvido, colocarem um fone de ouvido para melhorar o áudio e ativar lá no YouTube as legendas, na sigla CC, tá ok? Vamos lá. Bom, vamos dar início aqui à nossa mega revisão, né, do Enem. Só que vamos agora na resolução de exercícios sobre o tema energia, trabalho e potência. Tá ok? Bom, antes de começar, vamos fazer um breve resumo da aula anterior, que a professora Maísla é, deu para vocês. Então, com isso, podemos perceber que podemos lembrar, né, fazer um breve resumo, onde uma breve revisão, onde a energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, né? Onde a energia cinética está relacionada ao movimento dos corpos, né? Temos também que a energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial. Temos também que o trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de θ, onde o θ é o ângulo, né, que fica entre a força e o deslocamento. E se esse ângulo for igual a zero, o cosseno de zero, pela trigonometria, é o que? Cosseno de zero é igual a 1. Sendo assim, fica trabalho é igual a força vezes deslocamento. Temos também a potência média, que é igual ao trabalho, dividido pela variação do tempo. Nós temos aqui algumas imagens, algumas fontes de energia que está totalmente relacionado com o nosso dia a dia, né? As usinas nucleares, as usinas hidrelétricas, as lâmpadas das nossas casas, a energia eólica, né, que converte a energia cinética dos ventos em energia elétrica. Nós temos aqui as bombas de combustível, que representam a gasolina, né, o óleo, o etanol, as pilhas, as baterias, seja de carro ou de moto, as tomadas, as refinarias de petróleo. Aqui tem uma representação bem simples do átomo, né, representando a energia atômica. E podemos tirar que a energia, né, a energia está totalmente voltada ao nosso dia a dia, né? Assim como a física em geral, ela está sempre no nosso cotidiano. Isso aí é algo impossível, não tem como desassociar a física com a nossa realidade. Tá ok, pessoal? Vamos agora praticar? Bom, para quem não sabe, esse aqui é um pêndulo de Newton. Ele está aqui sobre o livro, né? Princípio, que é um dos livros de Isaac Newton. Bom, esse pêndulo tem esse nome, claro, porque foi Isaac Newton que inventou. E aqui podemos é, é, identificar aqui a conservação de energia, né, claramente, né, a transformação de energia mecânica, aqui a transformação da energia cinética em potencial, realizada pela energia mecânica nessa esfera na extremidade do lado esquerdo, onde é transmitida para a esfera na extremidade do lado direito. Então, toda a energia que está na esfera do lado esquerdo é transmitida para a energia que está na esfera, na extremidade aqui do lado direito.
E aqui a gente vê claramente, né, observável a conservação de energia. Tá certo, pessoal? Vamos agora para as nossas questões. Bom, a nossa primeira questão diz o seguinte: uma força constante age sobre um objeto de 5 kg, né, de massa de 5 kg, e eleva a sua velocidade de 3 metros por segundo para 7 metros por segundo. Opa, temos aqui uma variação de velocidade. Então podemos observar que o objeto ele está a uma velocidade de 7 metros por segundo e depois ele sofre uma alteração e aumenta a sua velocidade e vai para 7 metros por segundo. Então, nós temos aqui uma variação de velocidade. Continuando aqui, a nossa questão diz o seguinte: ele sofre essa variação de velocidade em um intervalo de tempo de 4 segundos. E aí a questão pergunta: qual é a potência devido à força? Então, pessoal, nós olhando assim, podemos identificar que a questão está pedindo potência. Então, lembramos logo daquela formulazinha lá de potência média, que é igual ao trabalho dividido pela variação de tempo. E vamos claramente ter que achar o trabalho, né? Mas vamos direto, pensamos diretamente naquela fórmula de trabalho é igual a força de deslocamento vezes o cosseno de θ. Mas não iremos usar aquilo. Por quê? Porque nós só temos a nossa questão, que o nosso problema só dá massa, velocidade e tempo. Não temos força e não temos também um deslocamento. Então, neste caso, como iremos resolver esse problema? Iremos resolver da seguinte forma: usando o teorema de energia e trabalho, ou simplesmente o teorema trabalho e energia cinética. Certo, pessoal? Por que iremos usar? Iremos usar porque o nosso trabalho, segundo o teorema, ele é igual à variação da energia cinética. Energia cinética, lembrando que está relacionado ao movimento dos corpos, e nós temos a variação aqui de velocidade, uma velocidade inicial e uma velocidade final. Nós temos aqui o delta, né? Quem sabe o delta é uma variação. Neste caso, o nosso trabalho será igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Abrindo e substituindo os valores, nós temos que trabalho é igual a 5, que é a nossa massa, não muda, vezes 7 ao quadrado, que é a nossa velocidade final, dividido por 2, menos 5, a nossa massa, não muda, né? Vezes 3, porque 3, porque é a nossa velocidade inicial, ao quadrado, dividido por 2. Logo, o nosso trabalho é igual 5 vezes 7 elevado ao quadrado dá 245. Então fica 245 dividido por 2 menos 5 vezes 3 elevado ao quadrado é 45. Então fica 45 dividido por 2. Calculando, dando seguimento ao nosso cálculo, podemos dizer que o trabalho é igual a 245 dividido por 2 é igual a 122,5 menos 45 dividido por 2 é igual a 22,5. Fazendo a subtração, nós temos que o trabalho é igual a 100 joules. Beleza. Achamos o trabalho. E agora vamos achar a potência, usando aquela formulazinha lá de potência média, que é igual a trabalho dividido pela variação do tempo. Olha ela aí. Então podemos fazer o seguinte: potência é igual a trabalho dividido pela variação do tempo. Quem é o trabalho? 100. E quem é a variação do tempo? 4 segundos. Então, a potência é igual a 100 dividido por 4, que dá 25 watts. Então, qual dessas alternativas é a correta? A letra D, galera. 25 watts. Tá bom? Pessoal, durante toda a aula, se vocês não entenderam, dá uma pausa no vídeo, volta, tenta resolver sozinho, tá bom? Beleza, então vamos lá. Dando continuidade no nosso próximo exercício, é mais algo conceitual, nada de cálculo. E diz o seguinte: no Brasil, o sistema de transporte depende do uso de combustível fósseis e de biomassa. Um exemplo desse combustível é a gasolina, né? Cuja energia é convertida em movimento de veículos. Para esses combustíveis, a transformação de energia química em energia mecânica acontece. Lembrando, pessoal, energia química. Qual é a energia química relacionada aos carros? São a gasolina, o etanol, o óleo diesel.
certo? Então a questão pergunta quem é o responsável pela essa transformação química em energia química e energia mecânica. E aí nós temos alternativas. Letra A fala na combustão, que gera gases quentes para mover os pistões no motor. Na letra B diz nos eixos, que transferem torque às rodas e impulsionam o veículo. Letra C, na ignição, quando a energia elétrica é convertida em trabalho. Letra D, na exaustão, quando os gases quentes são expelidos para trás. E letra E, na carburação, com a difusão do combustível no ar. E aí, pessoal, quem tem carro, quem tem moto, qual é a alternativa? Bom, aqui, pessoal, está uma aplicação de energia e trabalho muito vivo, né, no nosso dia a dia, usando a física. O que acontece aqui? Todo motor, seja um motor de moto, ou um motor de um carro, ou de um caminhão, ou de uma carreta, ou de um ônibus, dentro delas, dentro dos motores existe um cilindro, né, e dentro do cilindro existe um pistão. É como se fosse uma seringa que tem um êmbolo, né? Você puxa e empurra, e a mesma coisa é dentro dos motores. Então, o que acontece? Quando ocorre a combustão, né, que é a mistura da gasolina com o oxigênio, quando o pistão desce e coloca pressão nessa solução, a temperatura aumenta e ocorre o quê? Ocorre a combustão, ocorre a explosão desse efeito. Sendo assim, quando ocorre a combustão, o pisto é jogado para cima. Quando o pistão é jogado para cima, ele transfere essa energia que está ocorrendo de uma energia de combustão, essa energia de calor, né, em energia mecânica. Porque ao subir e descer os pistos, os pistões, ele em cima na extremidade dos pistões existe um sistema mecânico chamado virabrequim, e com isso consegue transformar essa energia química que está acontecendo na explosão em energia mecânica. Então, qual dessas alternativas aí é a alternativa certa? É isso aí, pessoal. A alternativa certa é a letra A, que diz o seguinte: na combustão, que gera gases quentes para mover os pistões do motor. Foi aquilo que eu acabei de falar, né? Então, com a explosão, com a combustão, os pistos, eles fazem um movimento, né? E conseguem transferir essa energia química, que é da explosão, da combustão, que está vindo ali gases quentes, em um movimento mecânico, transformando a energia química em energia mecânica. Tá ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é o seguinte, é uma questão muito parecida também, e fala o seguinte: um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento de energia em outra forma. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de letra A, liberação de calor dentro do motor, sem impossível. Letra B, realização de trabalho pelo motor sem incontrolável. Letra C, conversão integral de calor em trabalho sem impossível. Letra D, transformação de energia térmica em energia cinética sem impossível. Letra E, utilização de energia potencial do combustível sem controlável. Pessoal, você que tem carro, moto, caminhão, tem que saber o seguinte, que o combustível que vocês colocam lá no tanque do carro de vocês, ou da moto, ou seja lá qual for o automóvel, o que acontece? Não, a gasolina não é aproveitada 100% pelo sistema do motor do veículo, né? Apenas de 30 a 40% é aproveitado a gasolina, ou seja, os outros 50 a 60, os outros 60 a 70% da gasolina é dispersada em forma de calor, em forma de energia sonora, de energia térmica. Então,
o seu veículo não utiliza 100% da gasolina. Isso é um fato já comprovado. Então, qual dessas alternativas é a alternativa correta? É a alternativa C. A conversão integral de calor em trabalho ser impossível. Então, o motor são decorrentes de a conversão integral de calor de trabalho em trabalho ser impossível. O que quer dizer com isso? Quer dizer que todo aquele processo de combustão que é feito através pela gasolina, né? Ele não realiza em sua totalidade trabalho. O que quer dizer com isso? Que a gasolina não consegue ser aproveitada 100% para realizar o trabalho, para realizar o movimento do, do veículo. Tá ok, pessoal? Vamos para o próximo? Bom, a próxima questão diz o seguinte: um objeto com massa de 1 kg, lançado sobre uma superfície plana com velocidade inicial de 8 metros por segundo, se move em linha reta até parar. Opa, temos aqui uma informação. Além da massa, que a questão nos deu, né, que é 1 kg, podemos identificar aqui uma variação de velocidade. Ele diz o seguinte: velocidade inicial de 8 metros por segundo, né, onde ele se move em linha reta até parar. Opa, até parar. O que está acontecendo aqui? Quando o veículo para, quer dizer que sua velocidade é o quê? É zero. O objeto parou, sua velocidade é o quê? É zero. Então nós temos aqui uma variação de velocidade, com uma velocidade inicial de 8 metros por segundo e uma velocidade final de 0 metros por segundo. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Bom, em seguida a questão fala o seguinte: o trabalho total realizado pela força de atrito sobre o objeto é em joules. E aí, pessoal? Qual é a alternativa? Vamos resolver? Bora lá. Bom, primeiro, claramente, iremos usar também o teorema trabalho-energia cinética. Por quê? Porque não temos força, não temos deslocamento. Então, teremos que usar esta equação para conseguir achar o nosso trabalho. Ok? Então, como foi na outra questão, o nosso trabalho é igual à variação da energia cinética, sendo o trabalho igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Né? Abrindo a nossa energia cinética, fica exatamente massa vezes a velocidade ao quadrado, a velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos a massa, velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Bom, substituindo os valores, temos que nosso trabalho será igual a massa, que é 1 kg, não muda, vezes 0 ao quadrado. Por quê? Porque a nossa velocidade final, o carro, ele inicia com a ele vai com a velocidade inicial de 8 metros por segundo e ele para, que no caso a sua velocidade final será igual a zero. Então fica 1 vezes 0 ao quadrado dividido por 2, menos 1, né, que é a massa, vezes 8, que é a nossa velocidade inicial, ao quadrado dividido por 2. Bom, damos continuidade ao nosso cálculo. Calculando isso aí, conseguimos identificar que o trabalho é igual a menos 32 joules. Aqui é claramente dá zero, né, pessoal? Aqui dá zero e fica menos 32 joules. Aqui só vocês baterem na calculadora. Qualquer dúvida, para o vídeo, vê de novo e batem na calculadora para se vocês não conseguirem acompanhar esse processo aqui. Tá ok? Então o trabalho será igual a menos 32 joules. Qual a alternativa correta? É a letra D, menos 32 joules. Mas você fala, pô, Matheus, o trabalho ficou negativo. Exatamente, pessoal, o trabalho será negativo. Por quê? Porque houve uma desaceleração nesse processo aí. O objeto está indo com uma certa velocidade e ela é freada, né? Por causa dessa força de atrito aí. Ela é freada e com isso ele há um decaimento no seu trabalho, ficando assim um trabalho negativo. Tá ok? Bom, a nossa próxima questão diz o seguinte: uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra de recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial.
cruzando essa marca em 3,78 segundos, até se colocar com o corpo reto. Foram 13 passadas, então até ele se colocar com o corpo reto foram 13 passadas, mostrando a sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de... Pois é, pessoal, vamos lá. Então, o que podemos aqui tirar aqui dessa questão? Nós temos os deslocamento, nós temos o tempo, nós temos a sua massa e nós temos também a sua velocidade, certo? Então, o que podemos fazer aí? De novo, trabalho, o teorema trabalho e energia cinética. Ok, pessoal? Onde o trabalho é igual à variação da energia cinética. A mesma coisa, trabalho é igual, vamos abrir, né, a variação da nossa energia cinética, onde vai ficar a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Sendo assim, fica trabalho é igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Certo? Bom, sendo assim, podemos substituir os valores. O nosso trabalho é igual. Quem é a nossa massa? A massa de Usain Bolt aqui na nossa questão é 90 kg. Então, a massa dele é 90 kg. Então, colocamos aqui 90 kg, substituindo aqui no M de massa, 90 vezes. Quem é a nossa velocidade final? É colocada aqui na questão também, é 12 metros por segundo. Por quê? Porque na questão fala que Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Então, foi a velocidade final dele que ele conseguiu alcançar. Então, é 12, sendo a sua velocidade final, então fica 12 ao quadrado dividido por 2. Menos o 90, substitui também na nossa massa, né, que não muda, vezes 0 ao quadrado dividido por 2. Porque a sua velocidade inicial é 0. Claramente, né, pessoal, quando ele, ao tiro para a largada, ele está em repouso, ele está na velocidade 0, ele não está correndo, ele está 0. Então, sua velocidade inicial claramente é igual a 0. Então, substituindo aqui, 90 vezes 12 ao quadrado dá 12.960, menos 90 vezes 0 ao quadrado, né? Claramente isso aí vai dar 0. Então, 12.960 dividido por 2 é 6.480, menos, isso aqui tudo zero, né? Então, fica menos 0. E o nosso trabalho é igual a 6.480 joules. E aí, pessoal, qual questão é a mais próxima? Isso aí, pessoal, é a letra B. Certo? Qualquer dúvida, dê pausa, tente fazer sozinho. É assim mesmo, persistindo, galera, que vocês irão chegar lá. Bom, vamos lá. Bom, nossa próxima questão diz o seguinte: em alguns países da Europa, os radares fotográficos das rodovias, além de detectarem a velocidade instantânea do veículo, são capazes de determinar a velocidade média desenvolvida pelos veículos entre dois radares consecutivos. Considere dois desses radares instalados em uma rodovia retilínea e horizontal. Né? Retilínea, pessoal, retinha, certo? A velocidade instantânea de certo automóvel de 1.500 kg de massa, então a questão já deu a massa. Então já é um dado aqui, pessoal. Ó. A questão já deu a massa do veículo. Então a velocidade instantânea de um certo automóvel de 1.500 kg de massa, registrada pelo primeiro radar, foi de 72 km por hora. Certo? Um minuto depois, o radar seguinte acusou 90 km por hora para o mesmo automóvel. Aí a questão pergunta: o trabalho realizado pela resultante das forças agentes sobre o automóvel foi em joules mais próximo de... E aí, pessoal? Vocês têm alguma ideia de como fazer? Dá uma pausa no vídeo e façam essa. Bom, pessoal, seguindo aqui, vamos lá. Bom, mesma coisa, iremos usar o teorema trabalho-energia cinética, onde o trabalho é igual à variação da energia cinética, né? Sendo assim, a mesma coisa,
temos que abrir a nossa energia cinética, né? Onde a variação da energia cinética é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Sendo assim, dizemos que W é igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Seguindo o nosso cálculo, tem uma informação muito importante, que é o que? Temos que converter as unidades, pessoal. Temos que colocar no sistema internacional nossas velocidades. Vocês percebem que a nossa massa está no sistema, a sua unidade de medida está no sistema internacional, que é quilogramas, porém, as velocidades que é dada na questão não está no sistema internacional. Sendo assim, tem que transformar para o sistema internacional. E como transformamos quilômetros por hora por metros por segundo? Vamos pegar 72 km por hora e dividir por 3,6. 72 km por hora dividido por 3,6 é igual a 20 metros por segundo. A mesma coisa temos que fazer com 90. 90 km por hora dividido por 3,6 é igual a 25 metros por segundo. Bom, transformadas as velocidades no nosso sistema, para o nosso sistema internacional, né, de medidas, então vamos substituir os valores. Então, quem é a nossa massa? A nossa massa é 1.500 quilos, vezes que é a nossa velocidade final, 25, que foi transformado, 90, que é a nossa velocidade final, foi transformado em metros por segundo. Então, nosso 25 ao quadrado dividido por 2, menos a massa, né? Substitui aqui, a massa é a mesma coisa, 1.500, vezes 20, que é a nossa velocidade inicial, que foi transformado por 72 km por hora, foi transformado para metros por segundo, que dá 20 metros por segundo. Então, fica 1.500 vezes 20 ao quadrado dividido por 2. Dando continuidade ao nosso cálculo, 1.500 vezes 25 ao quadrado é igual a 937.500 dividido por 2, menos 1.500 vezes 20 ao quadrado dividido por 2, no qual 1.500 vezes 20 ao quadrado é igual a 600.000, né? Conservamos o 2, então fica 600.000 dividido por 2. E resolvendo as nossas frações fica trabalho é igual a 937.500 dividido por 2 dá 468.750, menos 600.000 dividido por 2 dá 300.000. Então é só fazer o que agora? Agora é só subtrair. Subtraindo, nós temos que trabalho é igual a 168.750 joules. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é o mais próximo? E aí, é a letra D, né, pessoal? A mais próxima. Aí você fala, pô, mas tá diferente e tal. Pessoal, aqui está em notação científica, certo? Aqui não está em notação científica, mas podemos sim transformar em notação científica. Para transformar em notação científica, pessoal, era só correr a vírgula, né? Então nós temos aqui, ó, correndo a vírgula aqui, fica da direita para a esquerda, fica 1, 2, 3, 4, 5. 1,6 vezes 10 elevado a 5. Porém, estudando algarismo significativo, podemos aproximar aqui para 170, ou seja, ficando 1,7 vezes 10 elevado a 5 joules. Tá ok? Vamos para o próximo. Bom, o próximo, pessoal, é um problema bem legalzinho, é bem legal, né? Sobre a queima dos fósforos ali quando você risca na caixa de fósforo, né? Então a questão fala o seguinte: mantendo a inclinação de 60 graus com o plano da lixa, uma pessoa arrasta sobre esta cabeça de um palito de fósforo, deslocando com velocidade constante por uma distância de 5 centímetros. E ao final desse deslocamento, a pólvora se põe em chamas, né? O que quer dizer que depois que a pessoa ali risca ali o palito de fósforo, né, na caixa, depois de ele correr 5 centímetros, aí pega fogo, né, no palito. Bom, se a intensidade da força constante aplicada sobre o palito é 2 newtons, a energia empregada no acendimento desconsiderando-se eventuais perdas Bom, vamos analisar aqui. Pessoal, nessa questão aqui nós temos um ângulo, né, de 60 graus. Temos também um deslocamento, que é dado em centímetros.
E temos também a força. E ele está pedindo o quê? Uma energia empregada para acender. E para acender esse fósforo, pessoal, o que é preciso ocorrer? Olha a setinha apontando aqui. É preciso ocorrer um movimento. Tem que ser aplicada uma força e ocorrer um movimento, ou seja, um deslocamento. Com isso, matamos que onde tem uma força junto com o deslocamento, matamos que é o quê? Que é o trabalho. Temos que achar o trabalho. Então, para a gente achar o trabalho, usamos a nossa fórmula de trabalho, que é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. O θ, pessoal, é esse ângulo aqui, ó, o ângulo que está fazendo a força, ou é o ângulo que está entre a força aplicada e o deslocamento. Claramente aqui tem um ângulo, tá vendo, pessoal? O palito de fósforo ele está inclinado, fazendo um ângulo entre a força e o deslocamento. Sendo nesse caso, o nosso cosseno de θ, ele continuará na nossa equação. Continuando os nossos cálculos, não podemos esquecer que nossa distância, o nosso deslocamento está em centímetros, ele não está no Sistema Internacional de Medidas. Sendo assim, temos que converter o deslocamento. E como iremos converter? 5 centímetros iremos dividir por 100. 5 centímetros dividido por 100 é igual a 0,05 metros. Ou seja, 100 centímetros é igual a 1 metro, pessoal. 100 centímetros é igual a 1 metro. Vocês tendo essa informação, é possível identificar e é possível converter o deslocamento de centímetros para metros. Sendo assim, 5 centímetros é igual a 0,05 metros. Bom, depois de converter o deslocamento, podemos partir para os nossos cálculos. Então, substituindo, nós temos a força que é dada, né? 2 newtons. Então, é só substituir os valores. Trabalho é igual a 2, que é a força, vezes o deslocamento, que é o nosso deslocamento. Convertemos aqui. O nosso deslocamento é 0,05, vezes o cosseno, quem é o nosso ângulo? 60 graus, que dá na questão. Então, fica cosseno de 60. Lembrando, pessoal, que o cosseno de 60 é igual a meio, 1 sobre 2. Né? Isso está naquela tabela lá que acredito aí que muitos já viram, né, nas aulas de matemática, aquela regrinha lá do seno, cosseno, tangente, né? Aquela tabelinha lá que a gente faz que tem os ângulos de 30, 45 e 60 graus. É só vocês fazerem aquela tabela e vocês vão conseguir identificar que o cosseno de 60 é igual a meio, certo? Bom, depois de identificado quanto é que é o nosso cosseno de 60, podemos substituir novamente aqui na nossa fórmula de trabalho. Então, o trabalho fica igual a 2 vezes 0,05 vezes meio. Quanto é que dá isso? Dá 0,05 joules. Essa é a nossa energia de trabalho. Qual dessas alternativas estão corretas? A letra B. Ah, mas está diferente. Sim, na questão, ele está em notação científica. Aqui nós temos ela sem estar na notação científica, mas podemos colocar assim. É só correr a vírgula da esquerda para a direita. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, duas casas. Ou seja, 5 vezes 10 elevado a menos 2 joules. Ok, pessoal? Bom, vamos para a próxima. Essa aqui é bem legal, né? Aqui é uma pessoa que está tentando arrastar uma caixa, né? Então, podemos ver aqui nessa primeira situação, na situação a pessoa aplica uma força de um certo jeito e na situação B, a pessoa aplica uma força de outro jeito. E a questão pergunta o seguinte: uma pessoa arrasta uma caixa sobre uma superfície sem atrito de duas maneiras distintas, né? Duas maneiras diferentes, conforme mostradas na figura A e na figura B. Nas duas situações, o módulo da força exercida pela pessoa é igual e mantém-se constante ao longo de um mesmo deslocamento. Então, a pessoa não está variando a sua força. A mesma força que ela aplica aqui no início, né,
é igual a todo período ali, até o final ali do deslocamento. Então, a sua força é constante. Então, considerando a força, né, o F, né, considerando a força que essa pessoa tá aplicando aí nessa caixa, é correto afirmar que, letra A, o trabalho realizado em A é igual ao trabalho realizado em B. O que vocês acham? Letra B, o trabalho realizado em A é maior que o trabalho realizado em B. Letra C, o trabalho realizado em A é menor que o trabalho realizado em B. Ou letra D, não se pode comparar os trabalhos porque não se conhece o valor da força. E aí, pessoal, o que vocês acham aí? Essa é muito legal. Podem dar uma pausa no vídeo e tentarem responder sozinhos. Bom, vamos ver agora, né? Bom, pessoal, ó, podemos identificar uma diferença que está na imagem, nas duas situações. Você fala assim, qual é a diferença, Matheus? A diferença é o seguinte, que na primeira situação, na situação a pessoa tenta empurrar a caixa aplicando uma força, mas a força que ela está aplicando é uma força inclinada, é uma força que tem um certo ângulo. Então vocês, é possível aqui identificar que a componente aqui da força, ela forma um ângulo, né? Ela está formando um ângulo aqui, ela está formando um ângulo aqui em relação ao deslocamento. Então, com isso, é possível a gente fazer uma seguinte análise, né? Usando a própria equação, a própria fórmula de trabalho, onde a força é vezes o deslocamento, a força, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, ou seja, vezes o cosseno do ângulo, né? Bom, então vamos analisar aqui rapidamente esse, esse, essa situação A. Bom, seguindo aqui, o nosso trabalho é igual, vamos atribuir valores, né? Vamos dizer que a nossa força é igual a 1 newton e o deslocamento é igual a 1 metro. E claramente esse ângulo aqui, pessoal, é um ângulo de 45 graus, tá vendo? O ângulo de 45 graus está dividindo aqui, ó, na diagonal a caixa em dois. Então é um ângulo de 45 graus. Então logo temos aqui um cosseno de 45 graus. E o cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. É a mesma coisa que eu falei na questão anterior. É só vocês fazerem a tabela lá. A gente aprende isso na matemática, né? A tabelinha lá de seno, cosseno, tangente, onde tem, aí você coloca o ângulo 30, 45 graus, 60 graus. Tem uma tabelinha que você faz, você mata isso aqui de cara. Muito fácil. Cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Bom, sabe, fazendo essa análise, então podemos identificar aqui que quando a gente substituir a raiz de 2 sobre 2 aqui no cosseno de 45, o nosso trabalho será igual a 0,70 joules. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é menos do que 1 joules a energia aplicada, o trabalho realizado nessa situação aqui, na situação A. Agora, indo para a situação B, o que acontece? Nós temos que o trabalho é igual, de novo, damos valor para 1 newton, né, a força que o rapaz está aplicando aqui, vezes 1 metro, consideramos que a caixa vai se mover em 1 metro, vezes o cosseno de zero, onde o cosseno de zero é igual a 1. Aí você fala, pô, por que cosseno de zero, Matheus? Claramente, galera, aqui é uma segunda opção, a componente da força está paralela ao deslocamento. Ela não está inclinada, a componente da força não está fazendo nenhum ângulo, não está inclinada, não tem nenhum ângulo, ela está paralela. Então, o ângulo entre a composição da força e o deslocamento da caixa é igual a zero, não tem ângulo. Sendo assim, o cosseno de zero é igual a 1. Isso aqui é dado também pela trigonometria, pela matemática. Cosseno de zero sempre será igual a 1. Sendo assim, quando substituímos um 1 no lugar do cosseno de zero, ficamos somente com 1. Então, 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Então, o trabalho é igual a 1 joules. Beleza, então,
conseguimos matar aqui uma coisa. Na situação A, eu tenho um trabalho menor do que na situação B. Então, voltando para a questão, qual é a questão correta? Exatamente, pessoal. A questão correta é a letra C, que diz que o trabalho realizado em A é menor que o trabalho realizado em B. E isso é claro, né? Podemos aqui identificar aqui, ó, o trabalho, quando o ângulo está em 45 graus, ela é 0,70 joules, ou seja, menor do que 1. Já na situação B, ela é igual a 1. Isso significa o quê? Significa que se você quiser empurrar um objeto, quiser empurrar uma caixa, você nunca pode empurrar, você nunca pode aplicar uma força inclinada, uma força que esteja promovendo um ângulo entre essa força e o deslocamento. Você sempre tem que aplicar uma força paralela ao deslocamento do objeto. Com isso, você vai aplicar uma força menor e terá um trabalho maior. Tá ok, pessoal? Bom, nossa próxima questão diz o seguinte: um objeto de massa igual a 10 kg, então nós temos aqui já a massa, né? Movimenta-se com uma velocidade de 2 metros por segundo. Por causa da ação da força constante, esse objeto tem a sua velocidade reduzida pela metade. Quebrou ali, metade, né? A sua velocidade caiu pela metade. Então, já podemos matar aqui. Qual é a metade da sua velocidade? Se ele está movimentando com uma velocidade de 2 metros por segundo e depois a sua velocidade é reduzida pela metade, podemos matar aqui que a sua velocidade ficará com o quê? Com 1 metro por segundo. Porque ficará o quê? 2 dividido por 2, né? Que é a metade. Então vamos lá. E aí a questão pede o seguinte: determine o módulo do trabalho realizado por essa força. Muita atenção, pessoal, pela essa palavra aqui, módulo, né? Módulo do trabalho, ele quer o módulo do trabalho realizado por essa força. Vamos lá? Bom, novamente iremos usar o teorema trabalho e energia cinética, onde trabalho é igual à variação da energia cinética. Vamos abrir a variação da energia cinética, onde o trabalho é igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Bom, vamos substituir os valores, né? Trabalho é igual. Quem é a nossa massa? 10 quilos, vezes quem é a nossa velocidade final? Nossa velocidade final é 1. Isso aí nem precisa, né, pessoal? Se preocupar com isso, porque na questão mesmo fala que ele começou com uma velocidade de 2 metros por segundo e depois, por causa de uma ação da força constante, esse objeto ela tem sua velocidade reduzida pela metade, ou seja, sua velocidade final é reduzida pela metade. Então, é só pegar o 2 e dividir por 2, que é metade, né, por meio, né, que é 1 sobre 2, 2 dividido por 2, que é igual a 1. Nesse caso, é a nossa velocidade final dessa questão. Então, fica 10, que é a massa, vezes 1, que é a velocidade final elevado ao quadrado, dividido por 2, menos 10, que é a massa, vezes 2, que é a velocidade inicial, certo? Ao quadrado, dividido por 2. Dando seguimento ao nosso cálculo, podemos identificar que o trabalho é igual a 10 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a 1, então 10 vezes 1 é igual a 10, dividido por 2, menos 10 vezes 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é igual a 4, 4 vezes 10 é igual a 40, dividido por 2, certo? 10 dividido por 2 é igual a 5, menos 40 dividido por 2 é igual a 20. E aí, pessoal, qual é o trabalho? O trabalho é igual a menos 15 joules. Aí você olha aqui, fala assim, pô, Matheus, mas não tem negativo aqui, tá tudo positivo. É aí, pessoal, que vem a sacada. A questão está pedindo o módulo. O módulo. Quando uma questão pede módulo, quer dizer que o valor será positivo. Na matemática existe uma aplicação matemática que se chama módulo. Se você aplicar um módulo em um valor negativo, ele se tornará positivo. Então, mesmo que a questão está pedindo
A questão pede um módulo, mesmo que o cálculo for negativo, você vai aplicar o módulo, vai aplicar a norma, o módulo no valor negativo e você vai ter o valor positivo. Ou seja, o módulo é dado por essas barras, pessoal, esses dois pauzinhos aqui, um do lado esquerdo e um do lado direito, um do lado esquerdo e outro do lado direito. E quando você aplica um módulo, né, no valor, o valor fica positivo. Isso aqui é uma regra matemática, certo? Então, o módulo do trabalho é igual a 15 joules. Então, qual é a alternativa? Qual é a alternativa correta? Letra C, 15 joules. Ok, pessoal? Bom, nossa próxima alternativa diz o seguinte: qual é a variação da energia cinética de um objeto de massa m que se encontra sobre um plano horizontal quando sobre ele for aplicada uma força de intensidade de 50 newtons? Então, uma força de intensidade, então nós temos aqui uma força, é dada já a força, né, que é 50 newtons, que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal e arrasta-o por 5 metros. Então, nós temos aqui a força, temos aqui o ângulo e temos o deslocamento. E aí, pessoal, qual é a fórmulazinha aqui? Qual é a equação que vamos usar? Exatamente isso aí, pessoal. Exatamente. Iremos usar o teorema do trabalho e energia cinética, certo? Por quê? Por que iremos usar um depois do outro? Vamos chegar lá, pessoal. Temos o teorema do trabalho e energia cinética, mas antes iremos usar a equação do trabalho, que é o que? Força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Bom, então é só substituir, pessoal. Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Qual é o ângulo? O ângulo é 60, que dá na questão. Então substituímos, onde o cosseno de 60 é meio, né? É 1 sobre 2. Volto a repetir, tem a tabelinha lá na matemática que a gente aprende a fazer, né? Que seno, cosseno, tangente, coloca 30, 45, 60. Isso aí a gente aprende na matemática, que é uma tabelinha muito fácil, que a gente mata de cara quando tem um ângulo que envolve um ângulo de 30, 45 ou de 60 graus. Bom, sabendo que o cosseno de 60 é igual a meio, né, que é igual a 1 sobre 2, podemos substituir. Então fica trabalho é igual a 50, que é a nossa força, né, 50 newtons, vezes o deslocamento, que está em metros, né, então tá ok, está no sistema internacional, 5 metros, vezes meio, que é o nosso cosseno de 60, só substituir. Isso tudo dá 125 joules, pessoal. Essa é a questão. Porém, substituindo o trabalho, né, na equação do teorema trabalho e energia, né, nós temos que a variação de energia cinética, né, ela é igual a 125 joules. Tá ok? Por quê, pessoal? Vocês falam, pô, não entendi. O que aconteceu aqui nessa questão? A questão, tivemos que achar o trabalho, mas essa questão aqui, ela não está pedindo especificamente o trabalho. Ela pede a variação da energia cinética. Olha aqui em cima a questão falando. Qual é a variação da energia cinética de um objeto de massa m que se encontra sobre um plano horizontal quando ele sofre uma força aplicada, né? Quando sobre ele for aplicada uma força de intensidade de 50 newtons que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal e arrasta-o por 5 metros. Então o que acontece? Temos que usar a equação de trabalho. Depois que achar o trabalho, a gente substitui o trabalho na equação do teorema trabalho-energia cinética. Que, no caso, por que tem que substituir? Porque o nosso teorema trabalho-energia cinética diz o seguinte, diz que o trabalho ele é igual à variação da energia cinética. Então, se você acha o trabalho, você vai achar a variação da energia cinética. Então, foi exatamente isso que ocorreu aqui. Achamos o trabalho, consequentemente, substituímos na nossa equação de teorema do trabalho e energia cinética e achamos a variação da energia cinética, certo? E então, a nossa
A nossa alternativa correta é a letra D, 125 joules. Essa é a variação de energia para esse objeto. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, se você ficou com alguma dúvida, né? Mesmo pausando os vídeos, voltando, não conseguiu entender alguma coisa, me siga aí nas redes sociais, né? Tem o Instagram, o Facebook, ou até por e-mail mesmo. Pode escrever por e-mail, mandar um e-mail para mim que estarei respondendo vocês o mais breve possível. Tá ok? Bom, aqui é uma frase muito famosa de Charlie Chaplin que diz o seguinte, que a persistência é o caminho do êxito. Então, pessoal, não continue persistindo, continue se esforçando, né? O segredo do sucesso é a dedicação, né? Se dediquem, corram atrás, persista naquilo que vocês querem, né? Corra atrás dos seus sonhos, que com certeza não tem erro, né? O segredo do sucesso é o esforço, né? É a persistência. Então, fica aí essa frase aí de Charlie Chaplin para vocês, né? A persistência é o caminho do êxito, é o caminho para o sucesso. Persistir, persista, se esforcem, se dediquem que vai dar tudo certo na vida de vocês. Tá ok, pessoal? Bom, então eu quero agradecer pela atenção de vocês, né, por esse tempo aí dedicado a assistir a aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima, pessoal, tá bom? Fiquem na paz aí, fiquem com Deus, um abração para vocês e até a próxima. Valeu, fui!